Olá pessoal, bom, eu sou Pedro Arthur e esse é meu seminário sobre biologia celular. Eu venho falar aqui sobre células-tronco e mortes celulares. Bom, as células-tronco elas são células com um baixo grau de diferenciação. Elas são encontradas em tecidos embrionários e extra-embrionários. Elas também podem permanecer em estado de sossego, um estado quiescente, até a fase adulta, através da autorreplicação e exercem algumas funções específicas. Então, as células-tronco hoje em dia são alvo de pesquisa. Existe muita gente interessada na pesquisa sobre as células-tronco e na aplicação delas para cura de doenças, como em forma de terapia. Então, elas são usadas muito hoje no tratamento de doenças como câncer, mal de Alzheimer, diabetes e outras doenças, por conta do poder que elas têm de autorrenovação. Então, o avanço da tecnologia ele tem proporcionado os benefícios consideráveis para a humanidade através da área científica que vem se desenvolvendo, né? Aplicando diversos materiais, diversas descobertas no tratamento das doenças. E não é diferente na célula-tronco, na questão das células-tronco, né? Onde se busca um aumento na expectativa de vida. A gente sabe que em épocas passadas a expectativa de vida do ser humano era bem baixa. Teve épocas que era em torno de 35 a 39 anos. E hoje em dia, graças ao avanço tecnológico, a gente sente a diferença, né? Então, diversas pesquisas têm sido realizadas acerca de terapia com célula-tronco e tem se obtido resultados animadores. Ou seja, tem dado tem dado o que falar. Tem avançado e é algo promissor. Vamos falar aqui mais um pouco também sobre os tipos de célula-tronco. Então, o termo célula-tronco ele diz respeito a células que possuem a capacidade de diferenciação e autorrenovação, podendo dar origem a uma variedade de tipos teciduais, tipos de tecidos diferentes. Então, a célula-tronco ela pode ser aplicada em diversas coisas. Normalmente, entre uma célula-tronco e sua progenie, existe uma população intermediária que é conhecida como célula amplificadora transitória, que elas são mais limitadas, possuem uma capacidade uma proliferativa mais limitada. A presença dessas células transitórias explica como um tecido ele pode manter uma produção elevada de célula a partir de um pequeno número de célula-tronco. Então, as células-tronco elas também estão presentes no embrião. Elas estão presentes no embrião, elas são chamadas ou designadas de célula-tronco embrionária, mas elas também podem ser encontradas em tecido adulto. E diferente de quando ela é achada no embrião, ela é chamada de célula-tronco adultas na verdade, né? As células-tronco elas se classificam em totipotentes, pluripotentes e multipotentes. A gente vai falar um pouquinho a respeito de cada uma. Bom, a gente vai falar sobre célula-tronco totipotentes, que são células que elas podem originar um organismo totalmente funcional ou qualquer tipo celular do corpo, inclusive do sistema nervoso central e periférico. Então essas células são bastante versáteis porque elas podem formar diversas células do corpo, né? Por isso que a célula-tronco é tão utilizada no estudo de pesquisas e desenvolvimento para a cura de doença, porque é uma célula que pode se transformar em outra, né? Elas correspondem também às células do embrião recém-formado e têm potencial para originar até mesmo células do folheto extraembrionário, que vão formar a placenta, né? Só que essas células elas são efêmeras, desaparecem poucos dias após a fertilização. Bom, as células
tronco pluripotentes, elas são capazes de originar qualquer tipo de tecido, sem originar um organismo completo. Só que ela não pode gerar placenta e outros tecidos de apoio ao feto, ou seja, na questão da gravidez. Ela não pode ser utilizada nessa área. Mas essas células elas têm sido utilizadas na criação de animais transgênicos. E elas também possuem uma grande variedade de aplicação clínica, né? E até comercial também. Elas, apesar de existir num número pequeno em relação às outras, elas estão presentes em indivíduos já adultos. E se ela for obtida a partir da medula óssea, ela pode originar diversas células, por exemplo, célula do sangue, cartilagem, músculo, pele e parte do tecido conjuntivo. Bom, e as células tronco multipotentes, elas são um pouco diferenciadas das outras. Elas estão presentes no indivíduo adulto e com capacidade também de originar um limitado número de tipos teciduais. Então, a célula tronco multipotente ela está mais restringida apenas às células dos órgãos específicos, possibilitando a geração residual, como se fosse assim um órgão de certa forma está afetado por alguma coisa e ela aplicada ali ela vai conseguir regenerar o tecido, é somente ali naquele ambiente, não servindo como as outras. Aí nós temos as células tronco embrionárias, que são células pluripotentes. Elas apresentam algumas características que são essenciais, como por exemplo a ilimitada capacidade de proliferação indiferenciada in vitro, né? Além também de formar os derivados dos 3 folhetos embrionários, mesmo após um período longo em cultura. Nós temos também as células tronco adultas, que essas células são encontradas em vários órgãos e tecidos no indivíduo, onde elas participam da homeostase tecidual, gerando umas novas células por conta da renovação que ela tem, a renovação fisiológica, né? E essas células tronco adulta, elas estão no estado quiescente, em baixa proliferação. Elas se localizam em algumas regiões específicas, tá? Elas estão nos locais mais específicos no corpo, de maneira nos locais onde são essenciais, né? Onde se precisa, para que o desenvolvimento e a manutenção seja bem realizada do tecido do órgão. As células tronco hematopoiéticas, elas derivam de uma, por assim dizer, única mãe, uma célula mãe. Ela tem características de ser totipotente, de modo que todas elas possuem origem em comum, né? E essas células tronco, elas têm como característica principal a capacidade de autorrenovação e a pluripotencialidade. As células tronconeurais, elas têm a capacidade de originar neurônios, astrócitos e uma variedade de células sanguíneas. Então, durante muito tempo, acreditou que o sistema nervoso adulto era incapaz de sofrer uma renovação celular, né? E uma remodelação estrutural. Mas existem várias pesquisas em diferentes doenças, como mal de Parkinson e mal de Alzheimer, esclerose múltipla, que tem se tentado utilizar essas células para ajudar a amenizar essas doenças ou curar, né? Esse estudo tem sido feito com ratos de laboratório e tem mostrado alguns resultados promissores. As células tronco do tecido muscular, elas são derivadas, né, do tecido, já dito. Elas apresentam características de multipotencialidade e autorrenovação. Então, elas exercem
uma importante função de desenvolvimento muscular, né? Na regeneração e hipertrofia muscular. Só que essas células elas apresentam uma limitada capacidade proliferativa, na verdade, e elas são obtidas em quantidade restrita. Essas células elas são obtidas de uma maneira mais difícil porque a quantidade delas é menor. Elas não se proliferam. Eita, palavra difícil, muito. As células tronco epiteliais ou epidérmicas, né? Elas apresentam um alto nível de plasticidade tecidual e quando elas são transplantadas para um ambiente embrionário, elas também podem ser reprogramadas e depois de reprogramadas elas vão originar todos os estratos germinativos, o que torna o tecido da pele, a parte do tecido da pele, né, uma fonte de fácil obtenção de célula-tronco. Então, na epiderme existe uma subpopulação de células basais que apresentam propriedades de célula-tronco somática. Bom, e a respeito da morte celular, ela ocorre após uma lesão irreversível e ela pode ter diferentes causas. Ela é extremamente importante no estudo do câncer, de doenças autoimunes e da neurodegeneração. Esse processo ele é caracterizado pela perda da integridade da membrana plasmática, no caso da célula, e consequentemente a fragmentação do núcleo celular. Bom, então como todos sabem, a célula ela é uma estrutura envolvida por membranas. Ela é formada por estruturas menores, que são chamadas de organelas. Elas exercem diferentes funções, né, dentro do organismo, do ser humano, dos seres vivos. Essas estruturas elas são alvo de diversos patógenos, como os micro-organismos, doenças genéticas, toxinas e metabólicas. A célula ela é revestida por membranas celulares e no meio intracelular a gente encontra o citosol, que é onde ficam as organelas, né? A estrutura celular ela possui um nucleolo, né? Retículo endoplasmático, rugoso e liso. E o complexo de Golgi também, lisossomos, inclusões celulares, microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. E matriz extracelular, que embora não faça parte bem da estrutura da célula, ela é importante na saúde e na função da mesma. Então, sobre a morte celular, inúmeras podem ser as causas que levam a ocorrer, né? Levam a uma lesão das células, como traumas e ações de vírus, toxinas, distúrbios nutricionais ou lesões na membrana das células, ou alterações no sistema imune e hipoxia. Então, para manter a homeostase, as células elas dispõem de alguns mecanismos de defesa. E quando esses mecanismos eles são insuficientes contra uma lesão ou algo que venha a ocorrer com a célula, vai ocorrer a lesão celular. E essas lesões elas podem ser reversíveis ou irreversíveis, né? E a morte celular ela ocorre quando o processo de lesão na célula ela é considerado irreversível. A membrana plasmática da célula ela perde a integridade e ocorre uma fragmentação do núcleo, caracterizando a morte celular. Então, esse aqui é o meu seminário sobre biologia celular. Eu espero que tenha ficado claro o assunto. E é isso aí. Até mais.